Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em uma das obras mais importantes e, olha, com certeza uma das mais polêmicas do século XX, a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Lançado lá em 1900, esse livro foi muito mais do que uma nova teoria sobre o que a gente sonha. Ele, na verdade, abriu uma porta para um universo que até então era praticamente invisível, o nosso inconsciente. Então se preparem, porque a viagem vai ser fascinante. Pensem bem, os sonhos sempre foram um grande mistério para a humanidade, não é? Seriam mensagens dos deuses, um simples bug do cérebro enquanto a gente dorme, ou só ecos confusos do nosso dia a dia? Pois é, em 1900, um livro ousou dizer algo completamente diferente. Uma ideia radical de que os sonhos não são um caos sem sentido, mas sim uma linguagem secreta e muito sofisticada da nossa mente. Como se fosse uma mensagem criptografada vinda lá do fundo do nosso ser, só esperando para ser decifrada. Para a gente conseguir entender o pensamento do Freud, a gente vai passar por esses 5 pontos principais. Vamos juntos decodificar como a mente cria os sonhos, qual é o vocabulário que ela usa e, no final, descobrir por que, para Freud, decifrar tudo isso era a chave para a gente se entender melhor. Olha, antes de Freud, a ciência meio que via os sonhos como, sei lá, um lixo mental, um monte de imagens e pensamentos aleatórios sem importância nenhuma. Mas aí vem Freud e vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele argumentou que os sonhos são, na verdade, atos psíquicos muito profundos e cheios de significado. Para ele, todo e qualquer sonho, não importa o quão bizarro sem pé nem cabeça ele pareça, tem um propósito escondido e uma lógica própria, tem uma mensagem ali. E aqui está o pulo do gato, a premissa que mudou tudo. Para Freud, todo sonho tem um significado. E o mais incrível é que esse significado pode ser descoberto. Existe um método de análise, quase como se a gente estivesse traduzindo uma língua antiga que foi esquecida. Ou seja, o sonho não é resto, não é lixo, é uma carta. Uma carta enviada do nosso inconsciente para o nosso consciente. Tá bom, mas aí fica a pergunta, né? Se os sonhos têm o significado, por que eles são tão esquisitos? Por que a gente sonha que tá voando, que o dente caiu, ou que tá conversando com alguém que já morreu num lugar que não existe? A resposta de Freud para isso é o que ele chamou de o trabalho do sonho. Pensa nisso como se fosse um sistema de criptografia super poderoso da nossa própria mente. Para a gente entender essa criptografia, a gente precisa sacar essa distinção aqui, que é fundamental. O conteúdo manifesto é, sabe, o filme maluco que a gente lembra quando acorda? A historinha que a gente conta, mas por baixo dessa superfície está o conteúdo latente, os pensamentos, os impulsos e principalmente os desejos verdadeiros, aqueles que estão reprimidos. O trabalho do sonho é justamente o processo que transforma o conteúdo latente, que muitas vezes seria chocante demais para a nossa consciência, numa versão disfarçada, mas aceitável, o conteúdo manifesto. E como essa criptografia funciona na prática? Freud descreveu 4 mecanismos principais. Primeiro, a condensação. Ela pega um monte de ideias, memórias, emoções e espreme tudo num único símbolo. Por exemplo, uma pessoa com um cargo de autoridade no sonho pode ser o pai, o chefe e um professor, tudo ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o deslocamento, que é genial. Ele pega a emoção de algo que é super importante e joga para um detalhe que não tem nada a ver. Uma ansiedade gigante sobre a carreira pode virar no sonho uma preocupação boba com o cadarço do sapato desamarrado. Depois, a representabilidade, que é basicamente traduzir ideias abstratas em imagens. O sentimento de rivalidade, por exemplo, pode virar uma corrida ou uma luta. E por fim, a elaboração secundária. É o esforço final da mente para costurar esses pedaços bizarros e criar uma historinha que faça algum sentido, mesmo que seja um sentido totalmente surreal. Ok, então a gente já entendeu o processo. Agora, vamos mergulhar no dicionário, no livro de códigos dos sonhos. Freud descobriu que o trabalho do sonho não inventa as imagens do zero. Ele usa um vocabulário enorme e super rico de símbolos, e muitos deles são universais, para representar o que está escondido. É quase como aprender uma língua nova, a língua do inconsciente. E o mais fascinante, como o próprio Freud aponta aqui, é que esse simbolismo não aparece só nos sonhos. Ele percebeu que essa mesmíssima linguagem de símbolos aparece nos mitos, no folclore, nos contos de fadas e até nas piadas que a gente conta. É como se fosse uma linguagem primordial da mente humana, um jeito de se expressar que todos nós compartilhamos num nível bem profundo, mesmo sem ter consciência disso. Olha só que interessante. Esse slide mostra como coisas do dia a dia ganham um significado simbólico super poderoso. Reis e rainhas, por exemplo, quase sempre estão ali representando os pais, as primeiras grandes figuras de autoridade da nossa vida. E a casa? Muitas vezes ela simboliza nosso próprio corpo, nosso primeiro lar, com seus quartos, portas e porões, representando diferentes partes de nós.
Agora entramos numa parte bem controversa. Freud argumentou que uma quantidade enorme de símbolos nos sonhos representa material sexual. Por quê? Segundo ele, é porque nenhuma outra área da nossa vida é tão reprimida e controlada desde a infância. Então, objetos que são longos ou que penetram acabam representando o masculino. Objetos que guardam algo dentro, como caixas, quartos, o feminino. Atividades com ritmo, tipo dançar ou subir escada, podem simbolizar o ato sexual. E aquele sonho clássico de perder os dentes poderia representar o medo da castração. É super importante dizer que essa é, até hoje, uma das partes mais debatidas e criticadas da teoria de Freud. Beleza, já entendemos o como os sonhos são construídos. Agora, a gente finalmente vai desvendar o porquê. Qual é o objetivo final de todo esse processo complexo de criptografia, de simbolismo? Por que a nossa mente tem todo esse trabalho noite após noite? E aqui vem a tese mais famosa e talvez a mais radical de Freud. Todo sonho, sem nenhuma exceção, é a realização de um desejo. Para ele, os sonhos são como guardiões do nosso sono. Eles pegam aqueles desejos que poderiam nos acordar, desejos reprimidos, proibidos, infantis, e satisfazem esses desejos de um jeito alucinatório e disfarçado, só para garantir que a gente continue dormindo. O exemplo simples que ele dá: uma pessoa com sede sonha que está bebendo um copo de água gelada. É a realização direta de um desejo físico. Mas, claro, a maioria dos desejos é bem mais complexa que isso. Essa teoria, claro, levanta uma pergunta óbvia na hora. Tá, mas e os pesadelos? Se todo sonho realiza um desejo, como é que a gente explica aqueles sonhos horríveis que fazem a gente acordar suando, com o coração na boca? Não faz sentido, né? A resposta do Freud para isso é bem surpreendente. Ele diz que os pesadelos também são realizações de desejos. Só que são desejos tão, mas tão inaceitáveis para nossa consciência que nem o disfarce elaborado do sonho consegue segurar a barra da angústia que eles carregam. Podem ser desejos de autopunição, por exemplo, ou outros impulsos tão tabu que só de aparecerem, mesmo que disfarçados, já geram um medo absurdo. A angústia, nesse caso, é o sinal de que a censura da mente falhou. O desejo reprimido vazou quase sem filtro. E tudo isso nos leva ao grande finale, ao propósito maior dessa investigação toda. Fica claro que, para Freud, entender os sonhos não é só um passatempo, um exercício de curiosidade. Para a psicanálise, é uma ferramenta científica fundamental. Essa frase aqui é provavelmente a mais famosa do livro inteiro. Para Freud, analisar os sonhos não era só sobre sonhos. Era o caminho mais direto, mais privilegiado à estrada real para chegar no próprio inconsciente. Era a principal ferramenta que ele tinha para explorar e mapear a parte maior, mais poderosa e até então desconhecida da mente humana. Então, no fim das contas, por que isso importa tanto, principalmente hoje? Porque ao aprender a decifrar essa linguagem da noite, a gente ganha um acesso sem igual às forças escondidas que moldam a nossa vida quando estamos acordados. A gente pode começar a entender a raiz das nossas ansiedades, dos nossos medos, daqueles padrões de comportamento que a gente repete sem saber por quê. A gente percebe que a vida consciente é só a pontinha do iceberg. E para quem se interessa por psicologia, filosofia ou simplesmente autoconhecimento, ler A Interpretação dos Sonhos é essencial. Não é só um livro, é o documento que fundou a psicanálise. Ler Freud é conversar com um dos pensadores que definiram como a gente entende a mente hoje. É uma obra que oferece ferramentas para uma jornada profunda e às vezes bem desafiadora para dentro de si mesmo. A obra de Freud nos força a repensar a natureza do nosso mundo interior, ao ouvir as histórias que a gente se conta toda noite. Não como um barulho qualquer, mas como mensagens vitais, cheias de significado. E com isso fica a pergunta no ar: o que o seu inconsciente está tentando lhe dizer hoje à noite?